Boa noite, amados amigos e irmãos presentes amáveis amigos e irmãos aqui presentes en otras naciones, e aqueles que estão conectados conectados con esta em outras nações misión. com esta transmissão. Recibe un saludo de mi parte, Receba uma saudação da minha parte, Reverendo Miguel Bermudes Marim. que Dios te bendiga, Que Deus te abençoe te use cada día más y más en e te use cada dia mais e mais no seu programa correspondente este tiempo a este tempo final. en nombre del Señor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Reciba mi cordial saludo también Também receba ya en Medellín, donde se encuentra el reverendo minha cordial saudação. Bermúdez Marín. Mis saludos para el reverendo O reverendo y la congregación Miguel allá Bermudes Marim, en Medellín. onde se encontra lá em Medellín. También E minhas saudações para o reverendo Davi reciba mi saludo e a congregação Perú, lá em Medellín. de Fuentes de Sánchez y reverendo Fernando Sánchez, Também recebam minhas saudações la doctora Nelly lá no Peru, Fuentes. doutora Nelly Fontes de Sanches En estos días ha estado e o reverendo Fernando Sanches, esposo felicidades, feliz cumpleaños y da feliz doutora Nelly Fontes, año nuevo de tu vida, Fernando. Que Dios te bendiga, que nesses dias esteve aniversariando. fortalezca y te dé mucha salud para Felicidades, vivir feliz aniversário y permanecer vivo e feliz ano novo na tua vida, Fernando. formación. Que Deus te abençoe grandemente, Doctora Nelly, te fortaleça e te dê muita saúde bendiga grandemente, para viver e permanecer vivo salud, até a transformação. E também a ti, doutora Nelly Sanches, que Deus te abençoe grandemente, te dê muita saúde e forças el amor de para viver até a transformação. bendiciones Lhes amo muito para ustedes, em amor divino doctora Nelly. e desejo as bênçãos de Cristo para vocês, doutora Nelly Fontes e Fernando Sanches. Bendiga Que Deus lhes abençoe grandemente. también para mi hijo Isaac Soto Nogueras. E também para meu filho Isaac Soto Nogueiras, Que Dios te bendiga y te guarde, que está aniversariando te hoje. use grandemente. Feliz aniversário, Isaac. Que Deus te abençoe e te guarde. Bendiga espiritualmente Te use grandemente em sua obra neste tempo final. bien junto. Te abençoe espiritualmente e materialmente também, junto à tua esposa Alma. Bendiciones, mucha salud. Deus lhes abençoe e lhes dê muitas bênçãos, muita saúde, bênçãos espirituais e materiais também. Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Y a todos los que están cumpliendo E a todos que estão aniversariando este mes, felicidades neste mês, este año felicidades para todos. e feliz aniversário para todos. Para esta ocasión leeremos Apocalipsis capítulo 20, Para esta ocasião, leremos no capítulo 20 do Apocalipse, dos versículos 4 ao 6, onde nos diz: 4 en adelante. Dice, Apocalipse capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, verso 4. do versículo 4 ao 6, Y vi nos diz: y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. E vi tronos, Y vi las e assentaram-se sobre eles. por causa del testimonio Foi-lhes dado o poder de julgar, de Jesús e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, marca en sus e que não adoraram a besta nem a sua imagem, manos, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, 1000 años. e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, Esta es até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. la primera resurrección. Bem-aventurado e La santo segunda muerte no aquele que tem parte sobre estos na primeira ressurreição. de Dios. Sobre estes não tem poder a segunda morte, Con él 1000 años. mas serão sacerdotes de Deus Que Dios bendiga e de nuestras Cristo, almas con su palabra. e reinarão com ele 1000 anos. Que Deus abençoe
a sua palavra em nossas almas introducción al tema del próximo e nos permita entendê-la. para la escuela bíblica. Hoje temos Próximo, a introdução ao tema do próximo domingo, el tema para o estudo bíblico do próximo domingo. la introducción E o tema será al milenio. a introdução ao milênio. Y hoy tendremos Hoje teremos la introducción a introdução del tema, la desse tema, a introdução asiento. ao milênio. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El reino milenial, el milenio, O reino milenar, o milênio, va a ser de Adán hacia acá, que será, contando séptimo milenio, desde Adão até hoje, o sétimo también milênio, significado e também día sábado, está representado no dia sábado, así como el que é o sétimo dia da semana. es Assim como o sétimo dia da semana para os judeus é dedicado a Deus, el día para el é o dia para o Senhor. y Cristo dijo Cristo disse que el Hijo del Hombre se que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, ou seja, de reposo do dia de descanso, dedicado a Dios, do dia de repouso así también el dedicado a Deus. Assim também, pertenece o sétimo milênio pertence a Deus, para el reino de Dios para establecido en la tierra o reino de Deus y reinar ser estabelecido na terra e o Messias reinar la humanidad sobre a humanidade por 1000 años. por 1000 anos. Ese es el día del Señor delante de Dios, que para los hombres son 1000 años Esse y para Dios é o dia do Senhor es un día. Porque diante de el Deus, Señor es como 1000 años, que para os homens são 1000 anos, como porém un para Deus é um dia, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. a ese reino del Mesías la hace el ángel fuerte que desciende del cielo A introdução con el librito abierto, a esse reino do Messias, lo cual es o anjo forte que desce do céu o faz la venida com o livro aberto em sua mão, que desciende que é a vinda do Senhor, Apocalipsis, a vinda do anjo forte que desce do céu, verso no Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 11. y clama E ele clama ruge, como um leão quando ruge. por lo tanto, bien Portanto, já vem y no como cordero, como leão e não como cordeiro. con el título de propiedad del Vem com o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que ele o toma no céu, o abre no capítulo 5 do Apocalipse. y en el capítulo 6 E no capítulo 6 e outros capítulos, abre esos sellos abre esses selos. y en Apocalipsis 11 es E abierto, no Apocalipse 8, y causa silencio abre o 7º selo como por media hora. e causa silêncio no céu por quase meia hora. Esse El Señor viniendo é o Senhor vindo como como leão, rey, como rei, con el título de propiedad para e com o título de propriedade el reclamo para realizar a reclamação todo lo que le ha redimido de tudo que ele redimiu su sangre. com seu precioso sangue. Nos llama la atención que clama como E chama-nos a atenção y siete que ele clama como um leão quando ruge, es e 7 trovões emitem suas vozes. hablando, Essa é a voz de Cristo falando como leão, así como habló assim como durante as 7 eras ou etapas da igreja, a cada mensajero y a través de cada mensajero falou a cada mensageiro, a su iglesia, e através de cada mensageiro falou à sua igreja. sus escogidos de cada edad, Chamou, ajuntou os escolhidos formando la iglesia de cada era, de Cristo, que vieram formando a igreja do Senhor Jesus Cristo, no templo espiritual de Cristo, y edad. de era em era. Pero ahora en Apocalipsis capítulo 10 clama como león y llama junto a sus escogidos en Porém, aqui no Apocalipse capítulo 10, de piedra angular ele clama como leão, para
chame junto os seus escolhidos no corpo místico de Cristo, iglesia con na era de pedra angular, el grupo, para completar sua igreja, coroando a sua igreja com o grupo do último dia, con el Espíritu Santo, onde Cristo em Espírito Santo sobe septimidad, da sétima era piedra angular, para a era da pedra angular, para sus escogidos, para chamar e juntar os seus escolhidos do último dia. y algún día, E algum dia, así como Dios se reveló do mesmo modo como Deus revelou a história de cada edad, de cada era através do reverendo William Branham, revelará ele revelará el misterio de la edad de o mistério da era da pedra angular y los escogidos del día postrero que colocará en su cuerpo mixto de creyentes en la etapa más alta e dos escolhidos do último dia que ele colocará em seu corpo místico de crentes, na etapa mais alta da sua igreja, que é a era da pedra angular. que es la iglesia del Señor Jesucristo, A copa del cumplirá las profecías del día postrero da árvore noiva, prometidas para que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde ele cumprirá as profecias do último dia formados y llevados con prometidas para a sua igreja, a la cena e onde lhes dará fé para serem del Cordero, transformados, levados lo cual hará com Cristo cuando como cuando à ceia das bodas do Cordeiro, y 7 truenos emitiendo sus voces, o que fará los cuales les serán dados a clamando la iglesia como um leão quando ruge, de Cristo. 7 trovões emitindo suas vozes, os quais El día postrero serão revelados à igreja do Senhor Jesus Cristo. y les revelará Cristo lhes falará no último dia, na era da pedra angular. de la venida Lhes revelará o mistério da vinda fuerte que desciende do anjo forte que desce do céu com o livro aberto na sua mão. y la labor E o trabalho que estará haciendo en este tiempo. que estará fazendo neste tempo final. Portanto, estemos apercibidos estejamos apercebidos con nuestros corazones y com oídos os nossos corações para escuchar la e com nossos ouvidos espirituais abertos ya no en las edades para ouvirmos a voz de Cristo, de piedra angular, já não em eras passadas, Él nos mas ha oído y Él está na era da pedra angular, en esa etapa porque ya pasaron onde Ele edades nos de colocou, iglesia y ya no está dentro de la septimidad, nos subiu. que subió Ele está nessa etapa, porque já passaram as 7 eras da igreja en la edad de piedra e já não está dentro da 7ª era, Apocalipsis capítulo mas ele subiu à era da pedra angular sube acá e chama junto os seus escolhidos las cosas nessa era de pedra angular, como nos diz no Apocalipse capítulo 4. Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. para que saliera del Assim como ele chamou a Lázaro para fora, como a sus escogidos para que saísse do sepulcro, edad de assim ele chama os seus escolhidos da era da pedra angular, ese templo espiritual ao cume desse templo espiritual en que está más importante nessa etapa mais importante la manifestación para a manifestação la piedra no corta da pedra não cortada por mãos, la piedra a pedra angular, que es Cristo, que é Cristo, el cual fue la piedra angular que foi en su primera venida, a pedra de ângulo la piedra angular en su segunda na sua primeira vinda, la piedra del ángulo que e será a pedra angular na sua segunda vinda, a pedra de ângulo que fere a imagem, vía de hierro de barro o reino dos gentios, en que se nos pés encuentra el rey de los gentiles de ferro e de barro, en este tiempo final, para que luego la piedra lo corta de manos, que é a etapa em que se encontra o reino dos gentios neste tempo final, para que depois a pedra não cortada por mãos cresça, toda la tierra se converta no reino de Deus que encherá toda a terra, mundial, o que será um reino mundial, el reino del Mesías, o reino do Messias, o império do Messias, paz a la humanidad, o qual trará paz para a humanidade será e trará bendiciones todas as bênçãos prometidas para o reino messiânico que durará que durará 1000 años.
1000 por anos. lo cual serán 1000 años de paz, de amor, Por isso serão 1000 anos de paz, de amor, de prosperidade de Dios, e de conhecimento de porque la Deus. tierra será llena del conocimiento Porque a de terra Dios, será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. conforme Habacuc, Conforme capítulo 2, Abacuque capítulo 2, 14, versículo 14, y e também también Isaías capítulo 11 capítulo 11, verso, e versículo 9. la humanidad que vivirá en el reino del Mesías, A humanidade que viverá no reino do Messias, conocimiento através do conhecimento a revelado, través de la palabra de Dios, através da palavra de Deus, conocimiento chegará de Dios, porque se dará ao conhecimento de Deus, a conocer porque se dará a conhecer creador de los cielos y ao la Deus tierra, Criador dos céus e da terra, el cual estará reinando a o través qual de estará reinando por meio do Messias neste planeta Terra. y eso será E isso será la restauración a restauração do reino de Davi, que es el reino de Dios en la que é o reino de Deus aqui na terra. y el trono de David, al cual les E do trono de Davi, Cristo, conforme a las palabras del ángel Gabriel, a la Virgen María en San Lucas, do qual Cristo é o herdeiro conforme as palavras do anjo Gabriel, a Virgem Maria, em São Lucas capítulo 1, do versículo 30 ao 36. donde Cristo dice que se estará con él al que venciere. E é aí onde Cristo disse que Se siente conmigo assentará com ele aquele que vencer. Ao que vencer lhe concederei sentado que se assente comigo no meu trono, en su trono. assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. tanto reinarán Portanto, con Cristo, o vencedor do último dia vencedor del día postrero, reinará com Cristo. dice Cristo, así como Cristo disse: assim como eu venci con mi Padre, e me assentei com o meu Pai no seu trono. siempre el vencedor es el mensajero de O vencedor sempre é o mensageiro de cada era, cada edad. mensageiro encabeçando o grupo de cada era. Así también como Assim, também, los patriarcas, os patriarcas, os 12 patriarcas, están en 12 tronos. que se assentam em 12 tronos Capítulo no reino de Deus, 20, conforme Apocalipse capítulo 20, en la lectura que tuvimos al o que já vimos na leitura que tivemos. 24 ancianos sentados Porém, há 24 anciãos sentados em 24 tronos, e são reis. son los 12 Estes são os 12 patriarcas, hijos de filhos de Jacó, e los 12 apóstoles. os 12 Jesús. apóstolos de Jesus. Judas no estará, Judas não estará lá. otro colocado en lugar de Judas, Outro foi colocado el cual perdió no lugar de Judas de Iscariotes, sentarse con pois ele perdeu a bênção de assentar-se com Cristo em um trono para julgar as 12 tribos de Israel. O sea que cada Ou seja, tendrá cada apóstolo una tribu, terá uma tribo, son jueces también, son e eles são juízes, sacerdotes reis e sacerdotes também. también. Es importante saber que son É importante sabermos também del reino que são reis do reino de Deus, de Dios, el reino de David, no reino de Davi. y por eso se sientan en Por isso é que se assentam em tronos. y los 12 son Ou 12 seja, patriarcas são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, os 24 anciãos. y los 7 mensajeros de E os 7 mensageiros das 7 eras con los terão a ver com os gentios,
porque las siete edades as 7 eras correspondem à Igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por 7 etapas los gentiles. no meio dos gentios. Portanto, eles também têm uma posição como a posição dos 12 apóstolos, porém, no meio dos gentios, com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a rainha, e o Messias é o rei, os quais governarão com Cristo a este planeta Terra. Porque o Messias, o príncipe da paz, governará sobre o planeta Terra. E a paz será estendida a todas as nações. A paz que tanto a alma do ser humano deseja. Os 7 mensageiros das 7 eras, como as 7 eras, estão representados no Cordeiro. Os 7 chifres são as 7 eras da Igreja. Os 7 olhos são os 7 mensageiros, nos quais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava recorrendo à terra, de era em era, lá desde a Ásia Menor, depois na Europa, nas 5 eras seguintes, então, com a era da Ásia, são 6. E depois a 7ª era na América do Norte, no reverendo William Branham. Porque os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra nos 7 mensageiros. Um para cada era, por meio dos quais esteve falando a sua igreja, a toda a humanidade, e esteve chamando e juntando os escolhidos de cada era. E onde as 2 oliveiras aparecem? Os 7 olhos estão nos 7 chifres. Porém, na frente do cordeiro, na frente de um cordeiro, estão 2 olhos. E aí estão as 2 oliveiras, os 2 candeeiros de Deus, do capítulo 4 de Zacarias, do versículo 1 ao 14. Onde estão os 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra. E no Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14, pois estes são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que estão diante da presença de Deus. E eles terão de ser manifestados na terra no último dia para a introdução ao reino milenar. O reverendo William Branham, falando da introdução ao milênio, nos disse nas páginas 164 e 165 do livro Os Selos, na versão em espanhol.
lo que será la introducción, O que será a introdução ao milênio? página 464 e 465. Ele disse: Agora vejamos o primeiro versículo do capítulo 8 do Apocalipse. De Apocalipse. Eu sei que estão cansados. Eu sei que vocês estão cansados. E vocês allá, E vocês que estão aqui não estão cansados. Nem vocês que estão através da transmissão. pero naquele dia, pues, Porém, naquele dia, era tempo difícil também. também era um tempo difícil. Quizás mais difícil que hoje, Quem sabe, pues estava muito era mais difícil do que hoje. e seguro podiam sentir calor, Porque lá estavam num lugar muito cheio. pero aqui queremos estar E seguramente lo mais despierto possível. podiam sentir muito calor. Porém, hoje aqui, nós queremos estar o mais apercebidos Pero possível. escuchar pouco Ele disse: tempo mais. porém, tratem de escutar por um pouco mais de tempo. Pedimos que el Dios del cielo Pedimos que o Deus do céu nos ajude. de mi oración. É a minha oração. Devemos lembrar O sello que este sétimo selo es el fin del tiempo é o fim de todas las cosas. do tempo de todas as coisas. O sea, le pone fin Ou seja, a todo. que põe fim a tudo. El fin de todas las cosas O fim de todas as coisas en el séptimo sello. está no sétimo selo. Ahora, continuamos leyendo. Vamos continuar lendo aqui o que ele disse. Las cosas escritas en el Correto. libro de la redención, As coisas escritas no livro da redenção, fundación del mundo, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. es el fin del mundo, É o fim deste mundo agitado. es el fin de la É o fim da natureza agitada. es el fin de todo. É o fim de tudo. En esto también encontramos que es el fin Nisso também encontramos de las trompetas, o fim das trombetas, das taças, da terra. es el fin del tiempo. E ainda é o fim do tempo. O tempo termina. Así nos dice la Biblia. Assim a Bíblia nos diz, no Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 7, quando o anjo disse: Tiempo no será más. o tempo já não será mais. Y eso será E isso en el día cuando será no dia quando este grande evento suceda. todo termina. Aí termina tudo. Al fin de este séptimo sello, No final deste sétimo selo, si tiene un comienzo, luego então, se tem um começo, logo terá um fim. al final de este séptimo sello No final deste sétimo selo, é o fim de la edad de la iglesia, da era da igreja. es el fin del séptimo É sello, o fim do sétimo selo. es el fin de las trompetas, É o fim das trombetas. es el fin de las copas, O fim das es taças. el fin de la entrada E ainda, é o fim da entrada ao milênio. contenido en el séptimo Tudo isso está contido no sétimo sello. selo. Disparar un cohete al aire, É como disparar um foguete no ar. los cohetes Ou seja, que en Navidad desses foguetes que nas épocas de Natal lançam para o ar e explode. pirotécnicas Essas luzes pirotécnicas paran, explota, que eles lançam e elas explodem, saem muitas estrelinhas. esas estrellas hacen De dentro dessas estrelas así es que el ocorrem outras explosões e saem mais estrelas. Assim é que ele está explicando. son Não é um foguete desses que lançam las fiestas à lua. São desses foguetes que disparam nas festas patronais, que llevan a cabo que eles lançam nas festas que realizam
como aqui, no dia da independência, e coisas assim, hacer esos disparos, que podem fazer esses disparos de luzes pirotécnicas. luces pirotécnicas. Ahora continuamos diciendo, E vamos continuar lendo aqui. Disse, dice, esse foguete faz uma explosão cerca, aqui perto. ustedes saben que cuando Vocês sabem que quando soltam um foguete, logo faz uma explosão. alto, E depois, mais alto, faz uma outra explosão. E daí saem 5 estrelas. de esas estrellas, Uma dessas estrelas, y de allí salen uma dessas 5 estrelas, faz uma explosão e daí saem outras 5 estrelas. estrellas, E uma dessas estrelas explode. y salen E daí saem outras 5 estrelas. o sea que hay unas Quer dizer explosiones que há várias explosões de ese cohete desse foguete siendo disparado. sendo disparado. Y después E depois desaparece gradualmente. desaparece gradualmente. Así es el séptimo. Assim é o 7º selo. Allí termina el tiempo, Aí termina o tempo para o mundo. es el fin É o fim do tempo para esto para isto, y aquello para aquilo y todas las e cosas. para todas as coisas. Todo termina Tudo termina con el séptimo. com o selo. 7º selo. O sea que todo termina Ou seja, con la que tudo termina venida del Señor. com a vinda do Senhor. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Agora, como Deus fará isso? Eso es lo que no sabemos. Isso é o que não sabemos. Não sabemos. En esto será el tiempo para todas Nisso estas cosas. será o tempo para todas essas coisas e a entrada do milênio. Que eso es Quer dizer que isso lo que introduce é o que introduz o milênio, al milenio. ou é a introdução ao Que milênio. ocurre antes Aquilo que ocorre del establecimiento antes del reino milenial do estabelecimento de Cristo. do reino milenar de Cristo. Por lo tanto, vamos a estar Portanto, viendo estaremos vendo el séptimo selo, o 7º selo diferentes manifestaciones com essas diferentes manifestações, vendrá a ser la voz de Cristo que será hablándonos a voz de Cristo nos falando y produciendo diferentes e produzindo diferentes coisas de Dios ya establecidas, que estão serán llevadas por já estabelecidas no programa de Deus en este tiempo. para serem feitas, realizadas por Cristo neste tempo final. Las promesas hechas para este tiempo final As promessas feitas para este tempo final por são aquelas que de estarão sendo cumpridas por Cristo no meio da sua igreja, en medio de su iglesia desde el día de o Pentecostés, qual, desde o dia de Pentecostes, Espíritu Santo, y está em Espírito Santo no meio da sua igreja. usando diferentes mensajes, E por meio de sua igreja, usando dándole su palabra aos diferentes mensageiros, por medio de ellos, revelando-lhe sua palavra para cada era e falando por meio deles, etapa en su assim esteve chamando e juntando seus escolhidos de etapa em etapa no seu corpo místico de crentes, el buen pastor, que é a sua igreja, o seu aprisco. los creyentes en Recordem que ele é o bom pastor e os crentes em Cristo são as ovelhas do bom pastor, su voz, as quais escutam sua voz los Espíritus Santos, por meio do seu Espírito Santo, através dos mensageiros de cada era. y para el día posterior los E creyentes para o último dia, estarán escuchando os crentes em Cristo estarão ouvindo a voz de Cristo no meio da sua igreja, regular na etapa de era de pedra angular, del Señor na era de ouro da igreja do Senhor. a esa etapa o edad, a la etapa de la primera venida de Cristo Essa etapa ou era paralela del pueblo. àquela etapa da primeira vinda de Cristo no meio do povo hebreu. Estamos en un tiempo muy Nós estamos num tempo muito importante, el cual
Dios estará llevando a cabo onde Deus estará fazendo a introdução al reino milenario, ao reino milenar, para o qual para o qual chamará e ajuntará seus escolhidos do último dia, y los na etapa de era de pedra angular, revelándoles su palabra para esa etapa, y así les dará la revelación del e os preparará, les dará lhes revelando sua palavra para essa era. para ser E assim lhes dará a revelação do sétimo selo. la cena de las bodas E, consequentemente, del Cordero, lhes dará fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lembrem-se de que a voz de Cristo clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, essa é a voz de Cristo falando à sua igreja como leão. y los truenos E os trovões, que é a voz de Cristo, dará a fé para a sua igreja ser transformada e levada com Cristo cena à ceia das bodas bodas del Cordero. do Cordeiro. Por lo tanto, Portanto, en este tiempo final tenemos que estar neste tempo final, nós nuestros ojos temos que estar nuestros oídos com os nossos olhos espirituais abiertos y e com os nossos ouvidos espirituais bem abertos, escuchando la palabra e a nossa alma, o nosso coração nas aberto, escutando a palavra do Senhor, nuestra alma, para que a fé nasça e cresça na nossa alma, no nosso coração. y así E assim, aprovechemos bien esta etapa aproveitemos bem essa etapa de introdução ao reino milenar, genial, porque es porque el séptimo sello, é o sétimo selo, Cristo, é Cristo el que introduce que introduz el milenio o milênio en este planeta Tierra. neste planeta Terra. La introducción para la escuela bíblica A introdução del próximo para o estudo bíblico do próximo domingo, cujo título será sucedido en esta ocasión. A Introdução ao Milênio. Y el domingo próximo hablaremos con algunos detalles Nesta ocasião, sobre ese tema. já o tivemos como introdução. E no próximo domingo falaremos com mais alguns detalhes adicionais sobre este tema tão importante, que está baseado nas promessas de Deus para o seu povo, Y el cristianismo, os judeus e o cristianismo. y es lo que Dios estará haciendo en este tiempo final. E é o que Deus estará fazendo neste tempo final. Y algún día nos dará a conocer Em algum dia nos dará a conhecer cómo lo ha hecho todo como fez en este tiempo. tudo neste tempo final. Porém, isso será aberto mais adiante. Y si estamos E se nós estamos apercebidos, com os nossos olhos espirituais abertos, que nuestros oídos com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos lo que el o que o Espírito Santo en el día postrero, fala à sua igreja no último dia, estaremos conscientes estaremos conscientes do que Deus estará fazendo neste de lo tempo que ha hecho ya e o que Ele já fez este tiempo en el cual nesse tempo vivir a nosotros. em que nos correspondeu vivermos. Ha sido para mí un privilegio grande Foi para mim um grande privilégio estar aqui en el tema com vocês, de la introducción com o tema desta noite, na introdução do tema tenemos que nós teremos no próximo domingo, la introducción a introdução al milenio. ao milênio. Estaré con ustedes Eu estarei com vocês no próximo domingo, com a ajuda de Deus, continuando. para continuarmos. Y desde cualquier país estaré también los viernes E desde qualquer país, para também estarei nas sextas-feiras, introducción para a introdução de escuela bíblica. ao tema do estudo bíblico dos domingos. Y espero que el misionero Eu espero que o missionário Miguel Bermudes Marim, onde quer que se encontre, pueda también em cada sexta-feira, estar também possa estar nos falando unos cuantos minutos, por alguns minutos, que no pase de una hora, mas que não passe de 1 hora. y estaremos los dos E nós dois hablando, no importa estaremos falando, donde
Não importa onde ele esteja, onde eu esteja. comunicaciones, Por meio das comunicações, como hoy. será possível, como hoje. Ele está lá em Medellín, na Colômbia, Escuchamos, e já o ouvimos. agradezco y le agradecemos todos Eu lhe agradeço, e todos nós lhe agradecemos, que tenha nos falado nesta noite. en todos los países E todos, em todos os países, estiveram ouvindo lo que le estuvo hablando o que ele esteve falando. y lo unimos con lo que me ha tocado hablar a mí E unimos y o hacer que ele falou com o que me correspondeu falar, los viernes para la escuela bíblica e fazemos essa introdução nas sextas-feiras para o estudo bíblico, para que possamos entender muito melhor enseñanza de la escuela o bíblica ensinamento de los do estudo bíblico dos domingos. esperamos de grandes bendiciones Esperamos grandes bênçãos de Deus, grande revelação divina palabra da palavra de Deus para o nosso tempo, del programa de do programa de Deus para o nosso tempo. nuestro tiempo. Y mi deseo es que lleguemos a tal conocimiento que cuando E o meu desejo el é que nós cheguemos a tal conhecimento yo sabía que quando o sétimo selo seja aberto, digamos, eu já sabia, em minha alma, no meu coração. los sellos Eu cria assim, fuera abierto, o que seria o sétimo selo quando fosse aberto. Recordem misterio que é o mistério de la venida del Señor. da vinda do Senhor. El reverendo William Branham O reverendo William Branham disse na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, na página 14 em espanhol. el séptimo sello O sétimo selo ainda não foi aberto. y está bien que E está bem que não tenha sido aberto. Disse algo parecido a isso. viene y como E está bem que não tenha sido aberto quanto como viene, a quando ele vem e como vem. un misterio muy grande. Quando vem e como vem, aí está Tendremos um grande mistério. Portanto, los viernes todos introducción teremos nas sextas-feiras a introdução da mensagem ou al estudio bíblico do estudo bíblico dos domingos. los viernes Será a introdução nas sextas-feiras. E depois, no domingo, teremos bíblica o estudo bíblico para aprender de Dios. Recuerden que Dios dice para aprendermos de Deus. que todos los hijos serán Recordem o que Deus disse. de Dios. E Cristo disse, todos os filhos serão ensinados por Deus. Ou seja, isto é por meio do Espírito de Deus, ensinando através dos seus mensageiros, de era em era, De Cristo, assim como ensinou através de Cristo. así también ha estado enseñando Assim também esteve ensinando de era em era a su iglesia a sua igreja, por medio del Espíritu. por intermédio do Espírito Santo, pois ele disse, El Espíritu Santo o Espírito Santo virá y os enseñará e vos ensinará todas as coisas. Portanto, del Espíritu Santo, la enseñanza revelada é um trabalho do Espírito Santo, a través de los mensajeros de Dios, o ensinamento su iglesia. revelado de Deus Siempre y así será. através dos mensageiros de Deus para a sua igreja. Assim foi sempre, Bendición de Cristo e assim será neste tempo final. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, y también estejam sobre todos vocês e também sobre mim. espiritualmente Lhes prospere espiritualmente, también. materialmente também, e lhes use grandemente em seu reino, neste tempo final. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos, En el nombre no nome do Senhor Jesus Cristo. de con ustedes Deixo aqui com vocês al reverendo o reverendo José Benjamin Pérez, para finalizar. finalizar. E deixo em cada país o ministro correspondente. Que Dios les bendiga. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Una noche E feliz. que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.